Queridos, bom dia, graças e paz. Tô gravando esse vídeo porque eu comecei a ler o Salmo 119, né? Eu tava até escutando um sermão do Paulo Júnior, né? Muito antigo, tem uns 5 anos, 7 anos, alguma coisa assim. E eu falei, não, eu vou pegar esse salmo para ler. Aqui fala da excelência da lei divina. E a gente sabe que a lei de Deus está aqui, ó. Não é algo que é fruto da minha cabeça ou da cabeça do seu líder, enfim, não. É fruto da mente de Deus. As palavras que Ele quis revelar ao seu povo. E aí eu tô lendo aqui na Bíblia comentada aqui pelo R.C. Sproul, né? E ele dá uma introdução aqui do Salmo 119. Eu vou ler aqui para vocês, depois a gente entra na leitura propriamente dita do Salmo 119. Vou tentar gravar uma série de vídeos dentro desses salmos, ok? Desse salmo. Salmo 119 aqui, a introdução do R.C. Sproul, ele vai dizer o seguinte: assim como o Salmo 117 tem a característica de ser o mais breve capítulo da Bíblia, o Salmo 119 é o mais longo. O Salmo 119 é um acróstico de 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico, né? Como a gente sabe, aquelas palavrinhas, Aleph, não sei o que, isso aqui, nem lembro. São as letras do alfabeto hebraico, né? São, no caso, 22 estrofes, né? Cada trecho ali que você vê um monte de versículo ali é uma estrofe, né? Aí, as 8 linhas, né? 8 linhas poéticas de cada estrofe começam com a mesma letra hebraica, tá? Aí ele vai continuar falando. O número 8 pode estar conectado com 8 palavras hebraicas que aparecem por todo o salmo e estão relacionadas ao seu tema principal, né? Como a gente vai ver, o tema principal é a lei de Deus, né? E essas 8 palavras, veja bem quais são. As palavras são traduzidas de modo variado, como lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos e palavras. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está 7, mas ela fala que é traduzido de modos variados. E o número 8 pode estar, né? Esse pode estar é uma suposição, algo não concluído pela R.C. Sproul, né? Mas são palavras que estão conectadas ao tema principal, certo? Em 5 estrofes, todas as palavras hebraicas ocorrem e cada estrofe tem ao menos 6 das 8. Então, ou seja, 6 das 8 aparecem a cada estrofe. Aí, aqui é a parte interessante, bem legal. Pode ser que o versículo 97, né, do Salmo 119, seja o âmago teológico do Salmo, quando expressa o amor do salmista pela lei de Deus. Então, vamos ver o versículo 97 aqui, ó, para vocês terem noção. Versículo 97. Davi chega nesse clímax, assim, falando sobre a lei de Deus. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Olha só que maravilhoso. Isso no versículo 97 já discorreu bastante coisa. Já fez várias estrofes, né? Enfim. O salmista também nutre o desejo profundo de viver de acordo com essa lei. Todavia, olha só isso que interessante. Todavia, o salmista também reconhece que de tempos em tempos tem se extraviado do padrão estabelecido na lei. Isso é doido, muito bom. Enquanto a ênfase do salmo está no amor e na obediência à lei de Deus, isso é balanceado, em certa medida, pela consciência da necessidade de perdão. Tá? Não é porque eu falo muito da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a lei de Deus, eu desejo a lei de Deus, e tudo isso não quer dizer
que, hora ou outra, eu não vou me ver quebrando a lei de Deus. Existe uma natureza pecaminosa em nós que a gente luta contra isso continuamente. E é por isso que o salmista, sabendo disso, a consciência dele diz para ele, falou, você está quebrando a lei de Deus aqui, ali, né? E ele sempre vai precisar do perdão. Então a gente vai ver isso no Salmo 119 inteiro, né? Onde ele vai expressar muitas vezes um clamor da alma, pedindo uma espécie de, como se fosse perdão, pedindo perdão, não propriamente perdão às vezes de maneira literal, mas como se fosse um clamor, né? No decorrer do Salmo 119 ele vai expressar um clamor a Deus, né? Pedindo que Deus o fortaleça, o purifique, né? O limpe e o conforme a palavra, a lei dele, entende? Então é dessa maneira que a consciência dele vai mostrar para ele que ele tem necessidade de perdão, pois ele peca. Quando quebra a lei, está pecando, certo? Quebrou a lei, é pecado. Então, ele entende que a lei de Deus é uma expressão da santidade de Deus. Veja só o que esse professor vai falar. A lei é uma expressão fiel do caráter de Deus. Se nós não conseguimos cumprir a lei, é sinal que dificilmente a gente conseguirá imitar a Deus, que é perfeito e santo, justo, amoroso. A gente não consegue ser perfeitamente essas coisas, né? Ainda que os atributos comunicáveis de Deus nos são dados, né? Mas a partir da regeneração, novo nascimento, é que Deus vai regenerando todos esses atributos até o dia da glorificação, que é na glória. Na glória nós seremos glorificados e viveremos com o mesmo corpo glorificado, assim como Cristo, né? Nosso irmão mais velho. Enfim, e aí, veja só, a lei é uma expressão fiel do caráter de Deus. Ele enviou seu Filho para observar a lei por nós. A lei já não nos condena, dando-nos a liberdade de aceitá-la como nosso próprio guia. Ou seja, a lei agora é um guia para agradar aquele que morreu em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. Ou seja, Deus enviou o seu Filho para observar a lei por nós, porque nós não fomos capazes, nem somos, nunca seremos, né? Lógico, só no céu, só na glória, quando estivermos com Cristo. Por isso que é somente pela fé, queridos. É somente pela fé. Quando a gente começa a confiar nas nossas próprias obras, que nós nos santificamos, nós nos salvamos, nós nos gloriamos, nós. Se não estivermos em Cristo, isso tudo é apenas algo vazio, é moralismo, né? Religiosidade vazia, entende? Então, é apenas o Espírito Santo, Cristo, que opera em nós, tanto querer quanto realizar, inclusive da nossa santificação, da nossa vida com Deus, certo? Então veja só, então foi necessário que Cristo fosse enviado pelo Pai para cumprir a lei perfeitamente, obedecer a lei perfeitamente, né? A gente vê no Salmo 119 que Davi não cumpria a lei perfeitamente. Ele não cumpria a lei. Pelo contrário, cometia uma série de pecados. E a gente vê pela história dele, conhecendo um pouco de Davi. Davi é um dos reis, um dos personagens da Bíblia aí mais conhecidos, né? É um rei muito conhecido na Escritura por todos os crentes, né? Os que leem a Bíblia bastante e conhecem a história de Davi. E a gente vê que ele foi um rei, assim como todos os homens da terra, pecador. Ele era um pecador, mas a fé dele estava no Cristo que viria. E por conta disso ele era um salvo. Agora, Cristo veio, cumpriu a lei perfeitamente. Foi tentado? Sem pecado. Sem pecado, né? E isso é maravilhoso. Quando a gente lembra disso, a nossa alma regozija de alegria, porque Ele é o nosso Salvador. Ele que é perfeito. Ele cumpriu toda a lei. E Ele não cumpriu para si mesmo. Primeiro, para obedecer a Deus,
é o Pai, né? Em obediência, ele obedeceu até a morte. É morte de cruz. E aí, não só por amor ao Pai ou para cumprir a vontade do Pai, não a sua, mas em nosso lugar, em favor de nós. Entende? Daqueles que são eleitos, chamados antes da fundação do mundo, predestinados à vida eterna. Então, Cristo é o nosso passaporte, digamos assim, né? Ele é a nossa esperança. A âncora da nossa alma está nele. Cristo é a nossa esperança, né? E sabemos que quando Cristo voltar, né? Quando Cristo voltar, estou lendo Hebreus, então estou acabando expressando isso aqui. Quando Cristo voltar, a nossa esperança, nós aguardamos com grande expectativa, pois quando ele voltar, nós estaremos com ele eternamente. Vamos viver plena paz, plena felicidade. Entende? Cristo é tudo para nós. É tudo. É tudo que nós temos. Não temos nada aqui, pois tudo que tem aqui se acaba. É como vapor. Do nada você vê e some. Cadê o vapor que estava? Sumiu. É tudo vapor. É pó. Se desvanece. Entende? Enfim. E é isso aqui. Morreu em nosso lugar. Morreu em nosso lugar. Você crê nisso? Você crê em Jesus Cristo para a sua salvação? Se você não crê, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer nele somente. Somente nele. Vá ao Senhor e peça a Ele que o salve, que a salve, que o regenere, que a regenere. E creia nele. Ele é o único que pode te salvar, ele é o único que pode te perdoar. Afinal, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O Filho do Homem, estou citando o texto lá de Mateus. O Filho do Homem é o Cristo, que se fez homem. O Filho de Deus se fez homem. Para que assim fosse válido, né, o cumprimento da lei de Deus, o cumprimento da justiça de Deus, fosse satisfeita de forma plena, o que os homens, nós, fizemos, quebrando, transgredindo a lei de Deus. Então é unicamente pela fé que você é justificado diante de Deus, por meio de Cristo. Tá bom, meu querido? Então a gente vai ler a excelência da lei divina, tá? Então eu vou gravar uma série de vídeos. Esse foi o primeiro. Essa aqui é uma introdução, basicamente só pra gente dar uma refletida. E já deixo uma reflexão. O que é mais importante? As escrituras sagradas ou revelações, profecias que não tem nada a ver com Cristo, mas com você? Onde você é o centro e não Deus, não Cristo, não a obra da cruz. Se toda a história se curvou ao ponto central, que foi a cruz, onde se vê antes de Cristo, depois de Cristo, ano tal, antes de Cristo, ano tal, depois de Cristo. Por exemplo, estamos no ano 2025, depois de Cristo. O que é mais importante? O que as Escrituras dizem sobre este Cristo? Ou o que as revelações de fruto da mente carnal de alguns, que deturpam o Evangelho, deturpam a palavra de Deus e distorcendo, pecam, transgridem de maneira tão horrível, tão terrível. Esses terão sua punição. Esses terão sua punição. Principalmente por estarem cativando almas que não morrerão. Almas não morrerão. Ou elas viverão eternamente no inferno, ou elas viverão eternamente com
o Pai eternal. Meus queridos, então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. As Escrituras é a palavra de Deus para você ou ela contém a palavra de Deus? A Escritura é a palavra de Deus ou a palavra de Deus é mais alguma coisa além do que está escrito aqui? A Escritura é suficiente para você ou você precisa de mais alguma coisa, né, para validar a Escritura? Tudo que está aqui não é suficiente para você? Provavelmente você nunca leu toda a Escritura. Eu acredito nisso. Quem fala que a Escritura não é suficiente é porque nunca leu a Escritura toda, inteira. Porque não tem como ir contra a verdade, senão pela verdade. É isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.